TV Artilheiro. Dentro do nosso raciocínio, eu diria que sim. Porque, como nós trabalhamos sempre o próximo jogo, né? E a gente dá sempre um grau de importância muito grande aos próximos 90 minutos, entraria nesse raciocínio. Segundo, que tem outros aspectos que estão inseridos nessa partida, né, nesse confronto. O primeiro deles, o momento do adversário, né? Que eles estão no momento muito próximo à definição de um acesso, e esse jogo eles podem chegar aos 64 pontos matematicamente. Então, isso torna o entorno, principalmente a torcida, e a característica do jogo, como um jogo mais complicado do que o que seria normalmente. Outra questão é pela grandeza, pela história e pelo investimento do adversário, que hoje, sem sombra de dúvida, investe muito mais do que todas as outras equipes. Então, torna o jogo também um pouco mais complicado por isso. Mas nós estudamos bem o adversário, tivemos uma boa semana, recuperamos bem os atletas, treinamos bem, preparamos muito bem, e a gente vai com tudo, sabendo de todas essas dificuldades, mas muito prontos, porque nossa ambição também é grande, e a gente tem que transferir essa ambição em atitude dentro do campo para jogar com inteligência e com sabedoria um jogo onde tem essa característica que eu falei anteriormente. Poxa, vocês têm um grande desafio no Rio Grande do Sul. São duas partidas. Primeiro contra o Inter, depois contra o Juventude. Pensando lá na frente, no acesso, na construção, na pontuação, qual cenário seria bacana, legal para a volta aqui para a capital cearense? O que trazer? Bom, cara, eu vou te responder com muita sinceridade. Eu não estou pensando no Juventude em nenhum momento, por enquanto. Eu penso só no Internacional, e olha que já é um pensamento grande, viu? Porque é um adversário grande que nós vamos enfrentar. Então, a gente tem que focar muito nesses próximos 3 pontos, pelo grau de dificuldade. Não faço, em nenhum momento, também estimativa de pontuação. Eu trabalho jogo a jogo. Então, o que é que nós pensamos agora? Em lutar para vencer o Internacional, para poder chegar a 58 pontos. Aí, na próxima semana, nós vamos analisar a tabela e jogar pelos 90 minutos do Juventude. E a gente sempre vai trabalhar dessa forma, até o final da competição, que foi isso que foi estabelecido, e assim nós chegamos aos 55 pontos. Então, não é o momento da gente mudar a nossa estratégia, muito pelo contrário, é manter o foco no próximo jogo e pensar que esse jogo do Inter é o jogo mais importante do ano para nós. Desculpa. O Inter só perdeu um jogo dentro de casa. O time que para ser batido lá no Beira-Rio precisa ser muito estudado? Todo adversário a gente estuda muito, independente do adversário, né? Mas a estatística também ela tem que ser levada em consideração, e eu, sempre que vou passar, nós da comissão técnica, as informações para os jogadores no início da semana, nós mostramos essa estatística, percentual de mandante, percentual de visitante, quantas vitórias conquistou, jogando em casa, como é que é a característica. Passamos também um pouco, quando a gente passa as imagens, a característica da atmosfera do jogo, que é o torcedor, né? Um pouco da característica da imprensa também, que faz parte do entorno do jogo. Então, a gente procura passar a arbitragem, a gente procura passar mais ou menos uma geral, onde a gente está sempre atento a todos esses detalhes. Eu acho que assim a gente faz uma boa construção para conseguir um resultado positivo. Mas o jogo ele é sempre muito imprevisível e a gente tem que estar pronto para esses momentos, né? Que o jogo oferece, às vezes, foge totalmente o controle daquilo que foi planejado, daquilo que foi estudado. Então, e os jogadores, inclusive, têm essa autonomia. Certeza, a expectativa é de um jogo muito difícil e a gente está preparado para tudo isso. Poxa, Lúcia, tem muita gente dizendo que o Ceará cresceu no momento certo da competição, no meio para o fim, e está nessa sequência, nessa batida importante. Acho que são
7 jogos sem derrotas na competição, né? Eu acho que são 8, eu acho. São 8 jogos. Por que você acha que o time teve essa evolução? A quem credenciar o trabalho, alguma coisa que Eu acredito muito não houve, na verdade, não houveram mudanças significativas. Houveram mudanças naturais, porque a gente faz análise de performance permanente, né? Então, quando a gente entende que precisa mudar, a gente muda, às vezes, pela questão da performance, por produtividade, às vezes pelo entendimento tático, às vezes pelo momento da competição, às vezes pela característica do adversário. Eu acho que, como eu acredito muito na continuidade, o que fez o crescimento da equipe foi a continuidade de trabalho. Eles conhecerem melhor o nosso modelo, a nossa forma de jogar, eu conhecer melhor a característica dos jogadores. Isso fez com que a gente tivesse um melhor entendimento, as duas partes, comando e atletas. E a gente começou, por esse entrosamento melhor, a dar uma resposta de performance maior e crescer na competição. E saber administrar esses momentos, que são importantes também, que faz parte da gestão de grupo por parte do treinador e da comissão técnica. Nos treinos a gente não pôde acompanhar, mas creio que o Chamusca deve estar treinando com algumas opções, né? Tipo, fazendo substituições, algumas variações. O time está definido? O time já está praticamente definido, né? E a gente treinou também algumas variações para durante o jogo, porque a gente estudou muito a característica do adversário e nesse jogo a gente vai precisar, em algum momento, mexer ali um pouquinho, em algum dado momento, até na própria característica tática da equipe. Foi tudo muito bem preparado, muito bem treinado, em cima da análise que a gente fez do nosso adversário e da característica do jogo também. Algo que poderia estar só entrando nesse clima, de alguma dúvida, digamos assim, seria Pio na lateral direito ou Richards, ou isso já está... Existe, por isso que eu segurei um pouquinho, porque vem mudança, e quando vem mudança, a gente não queria expor essas mudanças para que a gente não passasse de antemão as informações, que isso facilita muito no trabalho de qualquer adversário. O adversário tem sua forma de jogar, a gente sabe disso, mas todo mundo estuda. Eu conheço também muito bem o Guto, e ele trabalha muito em cima da característica individual do adversário. Então, a gente preferiu manter numa situação de um pouco mais de privacidade para essa semana e fechar essas informações para não facilitar o trabalho do nosso adversário. Mas vai ter sim alteração em relação ao último jogo. Chamusca, no primeiro jogo, a vitória do Internacional aqui na Castelão, a gente teve um princípio de confusão, na verdade não foi definido, a gente não descobriu realmente o que foi que aconteceu, mas o Elton disse que o jogador adversário, o Vitor Cuesta, acabou chamando ele de macaco e tal, aquela situação toda que foi bem lamentável. Você conversou com o Elton em relação a isso? Agora ele vai ser titular, ele vai estar toda hora de frente com o Vitor Cuesta, você não chegou a tocar nesse assunto? Não, cara, para ser sincero, nem lembrava mais desse episódio, porque foi uma coisa que aconteceu ali e a parte jurídica e administrativa do clube tomou a frente. E eu nem cheguei, vou lhe ser sincero, a conversar com o Elton sobre isso, porque a gente já tinha na sequência um outro jogo importante, precisava, como todo jogo, ganhar, né? E essa semana também não tocamos nesse assunto. O que a gente abordou e mostrou um pouquinho foi a característica do jogador na construção, no início da construção das jogadas, nas algumas situações originadas de bola parada. O perfil de personalidade dele também foi mostrado em relação a isso, por ser jogador sanguíneo, né, argentino, com essa característica mais de conflitante. Então, a gente vai ter que ter cuidado em relação a isso. O Elton, jogador experiente, está preparado. Você falou de estatística, que tudo é levado em consideração, tem uma análise toda. A estatística também dos confrontos passados, ela entra em jogo? Eu lembro que o Ceará... Não, eu vou lhe ser sincero. Eu não levo muito em consideração estatística, porque tem umas estatísticas aí que é meio furada, né, velho? Aí você vai analisar, tem 10 anos que tal time não ganha tal time, jogaram 2 vezes em 10 anos. Pô. Então, tem umas coisas meio, tem tabu, tem isso, tem aquilo. Eu gosto da estatística do momento.
da competição. Isso aí, sim, vai ter uma influência direta no jogo, na característica do time jogar. Eles têm uma estatística muito positiva jogando em casa. Existe ali, muito claramente, quando você estuda os jogos em casa, um crescimento em relação à parte emocional, porque o time joga junto com a torcida. Isso sempre foi uma característica muito forte do Internacional. Eu já enfrentei, inclusive, em Série A, o Internacional jogando em casa, no Beira-Rio. Então, é nesse tipo de estatística que eu acredito. As do passado era outra formação. Eu até me lembro, eu trabalhava no Rival aqui, quando houve esses confrontos, eram outras formações, outro regulamento de competição, que era uma Copa do Brasil. Então, assim, eu não levo muito em consideração, eu procuro me apegar mais à estatística do momento, do presente. Nessa parte da competição, os matemáticos começam a aparecer, né? Uma vez você já me respondeu que não fica fazendo conta que o pensamento do Ceará, tanto da comissão técnica, jogadores, diretoria, é o próximo jogo. Mas o Chamusca acredita nessa matemática do acesso? Não, que eu não vejo. Eu não tenho acesso porque eu não tenho interesse de ver. Eu tenho a minha, porque eu olho as tabelas, poxa, música, você não em nenhum momento você olha, por exemplo, o histórico dos anos anteriores. Claro que eu olho, já olhei todos os históricos, sei que existe uma matemática de 63, mas que a mais segura é de 65, tudo isso eu sei. Mas eu não procuro, cara, ficar muito nem procuro me ater a isso, porque a matemática, ela, na maioria das vezes, ela não entra no campo de jogo. E quando a gente se apega muito ao futuro, a gente às vezes esquece do presente. Eu penso isso muito forte. O nosso presente é o próximo jogo. E eu não posso ficar fazendo estimativa do que vai acontecer nas últimas 4 rodadas, nas últimas 3 rodadas, se eu não viver um presente agora. Então, eu acho que talvez, em algum momento, isso tenha até atrapalhado algumas equipes, e o Ceará talvez tenha sido uma delas, em ficar fazendo previsão de futuro e esquecer do próximo jogo. E aí, o próximo jogo é que passa a ser o mais importante. Porque se você não ganhar o próximo jogo, aí realmente você vai ter que fazer muita matemática, porque não adianta secar adversário, não adianta você fazer nada, ficar fazendo conta, se você não ganhar jogo. Então, o principal para nós é ganhar o próximo jogo. A gente ganhando o próximo jogo, a gente vai estar se aproximando dessa matemática. E aí vai chegar uma hora que a gente vai chegar à pontuação, que, segundo os matemáticos, vão nos dar o acesso. Quando chegar essa hora, aí sim a gente vai poder falar que, matematicamente, a gente conseguiu o objetivo. Mas, enquanto isso não acontecer, meus jogadores, a comissão técnica, todos nós aqui, que fazemos o dia a dia do clube, só pensamos no próximo adversário. Professor Chamusca, você tocou num ponto aí que eu já ia perguntar. Pode falar a verdade. Quando você está em casa, lá, no momento de folga, você seca os adversários também? Não, eu não costumo, por exemplo, assistir jogo com essa intenção. Na verdade, a maioria dos jogos que a gente procura acompanhar, e a Série B é uma competição que você, por exemplo, nós vamos jogar no sábado, a rodada começou na terça, aí tem jogo amanhã na sexta, então você tem uma condição de acompanhamento. E nessa condição de acompanhamento, você trabalha muito em cima da análise do que você vai enfrentar pela frente. Então, o meu foco, a minha concentração e a minha intenção maior, na hora que eu assisto os jogos, é de você procurar fazer análise do que você vai enfrentar. Mas, quando se tem um resultado que se torna interessante, ele, de alguma forma, te traz um componente emocional que você não pode descartar. Por exemplo, a permanência de pontuação do Vila Nova na última rodada. Isso foi interessante para nós, porque a gente saiu de uma rodada onde a gente empatou em casa e, com o início da rodada, independente do que vai acontecer na nossa rodada, a distância vai permanecer. Então, isso para a gente é interessante, mas eu não assisto com essa intenção. Eu assisto muito mais voltado à análise, inclusive, não é só análise de adversário que a gente vai enfrentar, é análise de jogadores, porque o ano que vem tem campeonato, tem trabalho, a gente continua, a gente dá sequência,
e é muito importante a gente ter, eu tenho um banco de dados interessante de toda a competição que eu disputo, e da Série B a gente está procurando aproveitar bem. E quanto mais jogos eu assistir, eu vou conhecer melhor a característica dos jogadores. Valeu? TV Artilheiro.